Imagina um processo que uma demanda nasce automaticamente e vira uma tarefa no Teams, e já é atribuído a uma pessoa correta, com prazo estipulado e toda a descrição de forma detalhada. E por fim, é enviada uma notificação pelo Teams. Tudo isso é possível fazer com Power Automate. Eu vou te mostrar o passo a passo no vídeo de hoje. Mas antes de ir para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar um like. Agora vamos para o cenário de hoje. Para isso, vamos utilizar aqui o Microsoft Lists. Ele vai ser o gatilho do nosso fluxo. Então, quando recebermos uma solicitação através do Microsoft Lists, vai ser criado uma tarefa aqui, nesse planner de compras corporativas, e por fim, vai ser enviado uma notificação, tá, alertando que foi feita uma solicitação no Microsoft Lists. E também criado a tarefa no planner. Beleza. Veja que aqui, ó, eu tenho 3 categorias. Ó, categoria de escritório, licença e viagem. Eu estou chamando a atenção para essa categoria porque, no nosso caso de hoje, eu vou criar 3 ramificações nos nossos fluxos. Que vai ser o seguinte, cada pessoa vai ser responsável por atender uma categoria em específico. Então, eu vou criar 3 ramificações para atender essas diferentes categorias. Perfeito? Acho que é importante a gente trabalhar com essas condicionais porque deixa o fluxo mais robusto. Então, para isso, vamos aqui clicar em meus fluxos. Ao clicar em meus fluxos, você vai vir aqui, ó, em fluxo da nuvem automatizado. Por fim, vai vir aqui em quando criar um item, SharePoint. Por que eu estou colocando esse aqui? Porque esse aqui é o nosso gatilho. Lembra que aqui, ó, que vai ser feita a solicitação de compra e ele vai dar start ao nosso fluxo. E, não menos importante, tem que dar um nome ao fluxo para manter a organização no seu ambiente de trabalho. Então aqui, ó, dei o nome e agora vamos criar. Ao criar o fluxo, veja que eu tenho que preencher esses parâmetros aqui. Então, quando um item é criado, eu vou vir aqui, ó, em direcionar qual é o site que está armazenado o meu Microsoft Lists. Então, o site está aqui, ó, eu vou vir nesse URL, copiar antes do Ctrl/Lists e vou colar. Veja que ao colar, automaticamente o Power Automate ele reconhece quais listas já são pré-existentes, tá bom? No seu ambiente desse site. A lista do nosso cenário de hoje é essa aqui, ó, solicitações de compras. Perfeito. Já preenchi aqui os parâmetros. Agora, vamos para a nossa ramificação. Para criar a ramificação, eu vou utilizar aqui, ó, essa ação chamada opção. E qual vai ser o nosso ponto de conferência? É a categoria. Então, categoria. Ela que vai determinar qual ramificação que vai ser seguida no nosso fluxo. Então, escolhi categoria Velo. Sempre quando você tiver um drop-down list, aqui é uma validação de dados, é importante, pessoal, você escolher o Velo, porque senão ele traz em formato JSON. Perfeito? Então, segue essa dica aí que é importante para vocês. Agora, veja que eu tenho aqui, ó, essa questão de padrão. Mas eu não vou utilizar um padrão. Eu vou colocar aqui um case, um caso específico. Vou dar o nome, renomear esse case para escritório. Então, se for escritório, vai ser uma pessoa, uma determinada pessoa a atender esse caso. Ok? Então, escritório, escrevi aqui. E agora eu vou aqui em criar tarefa, pesquisar, ó, criar uma tarefa. Vai ser a primeira ação da nossa ramificação. E vou escolher aqui, ó, importante, o grupo onde está localizado o meu planner de compras corporativas, que eu falei com vocês. Vou vir aqui no Plan ID e escolher, de fato, o nosso
planner em questão. Se eu tivesse mais de um planner nesse grupo aqui, estaria aparecendo outros planners, mas eu escolhi esse planner aqui específico, só tem um. E eu vou dar o nome, tá, à tarefa. Então aqui vai ser nova solicitação de compra. Vou colocar aqui o título, tá? Então vou selecionar aqui esse raiozinho que significa campo dinâmico e vou vir aqui e selecionar title. Perfeito. Então aqui eu já fiz a primeira parte da nossa criação de tarefa, só que temos aqui alguns parâmetros avançados que vamos preencher juntos. Então aqui eu vou vou selecionar o Bucket ID, Start Data Time, Do Data Time, e aqui é a pessoa que vai ser responsável pela tarefa. Perfeito. Então vou clicar aqui fora e veja que automaticamente foi criado aqui esses campos para que eu possa preencher. Então o que é esse Bucket ID? Ele vai determinar aqui, ó, onde vai ser alocado, tá, a criação da tarefa. Se vai ser em novos pedidos, em andamento ou finalizados. Veja que aqui eu estou utilizando o modo Kanban. Então aqui entra o pedido. Depois a pessoa ela vai fazer a cotação do pedido. E por fim, ela vai finalizar a compra. Então quando tiver sido feito todo o processo, ele vai vir aqui para finalizado. Perfeito? Então é uma forma de acompanhamento. Então vamos escolher aqui o nosso novos pedidos, o Start Data Time. Vamos escolher aqui essa opção, tá, do FX, que é para criar uma expressão muito simples, pessoal. Ó, vou digitar aqui, ó, UTC Now, que quer dizer data de hoje, tá bom? É a expressão. E aqui, ó, do Data Time, eu vou vir aqui em campo dinâmico e vou preencher, pessoal, com um prazo. Ou seja, quando a pessoa ela faz a solicitação aqui no Microsoft Lists, ela escolhe o prazo, quando ela está precisando, até quando ela precisa de fato dessa compra, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, na solicitação de comprar tinta para impressora, se eu clicar aqui, eu consigo visualizar que a pessoa pediu até 25 de agosto. Perfeito? Então, automaticamente vai ser preenchido esses parâmetros, tudo no Power Automate. E a Sign ID, User ID, significa qual a pessoa que é responsável, que vai ser responsável por essa tarefa. Então aqui eu estou determinando que vai ser o Pradip, que vai atender a essa tarefa, tá? Então, por padrão, o Pradip, que é a pessoa que atende. Agora, eu já criei essa primeira ramificação. Só que para a gente ter uma otimização, eu já vou colocar aqui, pessoal, outro ponto, que é a gente preencher mais alguns detalhes na nossa tarefa, no Planner. Então, eu vou vir aqui no Planner. Ó, temos aqui ver mais. Então vamos escolher juntos, ó, atualizar detalhes da tarefa. Vou colocar aqui, ó, inserir valor personalizado. E, por fim, vou colocar o ID da tarefa. Isso aqui é tudo de forma dinâmica. Então eu criei a tarefa aqui, essa tarefa, e estou utilizando esse ID aqui. Perfeito? Qual vai ser a descrição da tarefa? Então a descrição da tarefa vai ser, por exemplo, quem foi o solicitante. Então temos também esse conteúdo de forma dinâmica. Então aqui, ó, solicitante. Solicitante display name, ou seja, que de fato é o nome da pessoa. Temos também, vou colocar aqui de forma clara, a categoria. Categoria.
Então eu vou preencher aqui, ó, com a categoria Value. E por fim, pessoal, vou colocar aqui, ó, o prazo, tá bom? Prazo. No prazo, pessoal, para não ficar num formato americano, eu vou utilizar uma expressão. Então, o formato americano que eu estou falando é um formatinho diferente, tá vendo? Que vem primeiro o ano, mês e o dia, tá? Para a gente deixar nesse formatinho aqui, ó, que a gente já está acostumado, que é dia, mês e ano, eu vou fazer uma expressãozinha, tá bom? Então, vou vir aqui no fluxo, vou clicar aqui, ó, do lado do prazo, vir no fx, que é a expressão, e vamos escrever a expressãozinha que é o formato DataTime. Vou escolher aqui, ó, abro parênteses, e agora vou vir aqui, tá, para escolher o conteúdo dinâmico. Então, o conteúdo dinâmico vamos escolher o prazo. Ó, aí, quando eu vim aqui para cima, vou abrir parênteses simples, aspas simples. Vou colocar aqui dia, mês e ano. Maravilha. Então, vou vir aqui em adicionar. Veja que já foi adicionado aqui, pessoal, o prazo. E aqui eu posso colocar um título, né, a nossa tarefa. Vou vir aqui, já vou copiar um título que eu tenho pronto. Vou copiar e vou colar. Perfeito. Então aqui já temos a nossa descrição da tarefa. O que vai estar dentro ali descrevendo a tarefa. Enfim. Agora, pessoal, é importante a gente adicionar já a parte do Teams. Então, deixa eu dar uma diminuída aqui para caber melhor a tela. E beleza. Então, eu vou colocar aqui no maisinho e vou vir em Teams. Ao clicar aqui em Teams, vou vir em ver mais e vou procurar a opção postar mensagem. Ó. Beleza. Ó, mensagem, chat ou canal. Eu vou postar como bot, mas nós temos 3 opções, que é postar como usuário ou agente virtual, tá? Que é uma versão preliminar. Vamos postar aqui em canal. E aí você vai escolher, tá? O grupo que está associado a esse canal. Então aqui o MSFT, que é o que eu estou utilizando, mas você vai escolher de fato o seu que você gostaria. E aqui o canal, ó, o canal propriamente dito. Ó. Vou colocar nesse canal geral. E o textinho, é importante já ter um textinho, então vou colocar aqui um textinho também pronto, que eu já tenho. Vou copiar aqui e vou colar. Ó, aí aqui vou substituir, ó, pelo título, title. Aqui vai ser o solicitante, o display name do solicitante. Solicitante, display name. Aqui vai ser o prazo. Então, de fato, com aquela expressão, né, que a gente já conhece. Aqui, ó, format DataTime. Vou vir aqui em conteúdo dinâmico, digitar prazo. Perfeito. E por fim aqui, ó, vou colocar aspas simples, dia, mês e o ano. Maravilha. Aqui o link do Planner, então você vai vir aqui, ó, nessa questão de inserir link, vamos no site,
copiar o link full aqui do site, então todo o link completo. E vou vir aqui, ó, nesse lapisinho e substituir pelo link que nós copiamos. Perfeito. Aqui eu vou dar um espacinho nesse link, ó, e já vai ficando mais bonitinho o nosso texto. Olha que bacana, tudo configurável. Então, criamos aqui a primeira ramificação. Todo esse container aqui é uma ramificação. Por que eu estou criando essa ramificação? Por conta da categoria. E agora, pessoal, é importante, né, a gente clicar aqui nesse maisinho e vamos escolher aqui a outra condição, que vai ser, por exemplo, ó, licença. Então, quando for licença, vai ser outra pessoa que vai atender, que é responsável. Então, licença. Perfeito. É o segundo case. Vou também dar o nome do case aqui como licença, que é importante para a gente ter de fato identificado. Ok. Agora, pessoal, como que eu já expliquei o passo a passo para vocês, no caso aqui do escritório, o que a gente consegue fazer? Uma vez criado a lógica, a gente consegue replicar essa lógica. Então, eu vou vir aqui, ó, em copiar ação, ó, ver que está aqui escrito aqui, ó, copiado, e vou vir aqui no maisinho e vou, ó, colar uma ação. Colei, perfeito? Aí você pode renomear a ação para ficar claro para você. Criação da tarefa licença. Enfim, vai de agosto do freguês, né? E aqui eu vou copiar a ação novamente, ó, e vou colar. E por fim, vou copiar aqui também. E vou colar a ação. Ah, pessoal, uma coisa bem importante, aliás, como que nesse caso aqui, ó, eu não estou colocando o nome do responsável em si, eu não precisava colocar dentro do container aqui, cada container, essa ação aqui em específico, tá bom? Então, por exemplo, só essa parte aqui do criação da tarefa e, deixa eu ver se eu coloquei aqui o responsável. Aqui também eu não precisaria colocar dentro do container. Beleza? Então, assim, vai do seu gosto. Aqui na atualização da tarefa, você quer colocar também quem é o responsável? Acho que não precisa, tá? Porque você já colocou aqui, já atribuiu o responsável aqui na criação da tarefa, tá bom? Então, o que vamos fazer aqui? Bom termos esses detalhes juntos, porque eu vou vir aqui, ó, vou arrastar ela para baixo. Essa tarefa aqui também vou arrastar para baixo, ó. Perfeito. Então, estamos utilizando aqui uma lógica juntos, ó, e otimizando o fluxo juntos. Então, a única tarefa aqui que a gente vai precisar colocar no outro container vai ser essa aqui de criação da tarefa, porque a variável é, de fato, a pessoa em si que vai ser responsável pela tarefa. E agora, final vai ser a viagem, tá? E aqui também vou copiar e vou renomear aqui o case, ó. Renomeado. Perfeito. Aqui, ó, copiar a ação, clicar com o botão direito do mouse, colar a ação. Maravilha. A única variável agora, de fato, vai ser a pessoa que vai ser responsável pelo fluxo em si. Então, eu vou vir aqui, ó, em vez de ser o Pradip em licença, vai ser outra pessoa. Então, eu vou copiar aqui o e-mail dela e vou colocar, ó. Veja que foi alterado. E aqui é a mesma coisa para esse outro fluxo. Vai ser outra pessoa responsável, tá? Por esse e-mail. Então aqui, ó, por esse atendimento, perdão. Então, maravilha, coloquei aqui e única variável.
Ótimo, pessoal. Agora, é importante, ó, esse padrão aqui, por exemplo, seria o caso se eu tivesse outra categoria e não tivesse ali uma pessoa pré-determinada para esse atendimento. Então você poderia deixar o campo sem preenchimento. Então você colocaria aqui, copiaria essa ação e deixaria o campo vazio, tá bom? Mas não vai ser o nosso caso. Eu tenho 3 categorias e 3 pessoas determinadas a atender cada solicitação. Perfeito? Então o fluxo aqui, ó, está construído do zero. Ó, deixar aqui para caber. Conseguimos preencher os parâmetros, criamos 3 ramificações, otimizamos depois o fluxo junto, né? Então aqui, ó, vai ter a questão dos detalhes da tarefa e por fim vai postar de fato um lembrete no Teams, tá bom? E agora, pessoal, muito importante é a gente testar, né, o fluxo se ele está funcionando ou não. Então eu vou vir aqui em salvar. Agora vamos testar esse fluxo de forma manual. Então, para testar esse fluxo de forma manual, eu vou vir aqui, ó, clicar em testar. E aí veja que ele coloca aqui, ó, para vê-lo funcionar agora, execute a ação de início. Ou seja, qual é a ação de início? É o nosso gatilho. Então eu vou vir aqui, ó, na lista, vou solicitar uma compra. Qual vai ser a solicitação? Comprar, por exemplo, papel A4. Então, colocar aqui a solicitação feita pelo Johnny, categoria escritório. Qual é o prazo? Aí vocês colocam um prazo aqui, vou dar um prazo de 1 semana para isso acontecer. Observação, falta de papel A4. Ok. Ao salvar isso aqui, ó, ao salvar, automaticamente o fluxo ele vai ser executado. Então veja, pessoal, que foi executado com êxito. O fluxo foi de fato disparado o gatilho. Com isso, vamos ver aqui qual a opção que ele escolheu. Veja que eu escolhi o escritório, por isso ele seguiu por esse caminho aqui, ó, preencheu esses campos. E aí, quando nós vamos aqui ver, de fato, a criação da tarefa, ela foi designada, tá, para a pessoa que a gente escolheu ali, ó. Tá vendo? Para DIP, ó. E aqui os detalhes, ó, solicitante Johnny, escritório, a categoria e o prazo, tá bom? Veja que é importante, ó, aqui o prazo está com a informação incorreta. E vamos aqui também para ver se de fato foi postado no canal. Então aqui, ó, veja o horário, tá certinho, com o prazo e o solicitante tudo correto. E aqui o link, ó, indo pro SharePoint. Aqui eu coloquei o link, acabei me confundindo, coloquei o link do SharePoint, era o link do Planner. Então, aqui basicamente é só vir no Planner e colocar o link do Planner sem prejuízo. Tá? Então, observei 2 coisas ao fazer esse fluxo. Primeira coisa é que aqui no mês, quando ele postou com o mês formato 00. E também aqui, ó, formato 00. Então, lá na nossa fórmula tem alguma coisa incorreta.
Vamos ver juntos. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa criação da tarefa, e o TC Now tá correto. O prazo, aliás, vamos conferir o prazo também, ó. Veja que o prazo ele foi preenchido correto. Só aqui, ó, que tá vendo que ele tá com prazo diferente. Ó, acabei de solicitar com a Jone. Então, o prazo aqui, ó, dia 29, aqui, ó, 29 de agosto. E aqui, ó, ele tá com prazo, ó, data da conclusão, a data de hoje está correta, só que o prazo, data da conclusão está diferente. Ó, tá 28/8/25. E aqui tá dia 29. Então, a gente precisa ajustar isso. Vamos ajustar juntos. Então, pessoal, vamos corrigir aqui a questão do mês, que ficou incorreto, e também com relação ao dia, tá? Para fazer isso, super simples, vamos clicar aqui em atualizar detalhes da tarefa, clicar aqui na nossa fórmula, e aqui, ó, estava com MM, tá? Minúsculo, então precisamos deixar maiúsculo. Então vou colocar aqui, ó, o MM maiúsculo novamente, e aí ele já vai ficar tudo certinho. Então você vai colocar aqui em atualizar, é importante, clicar em atualizar, senão ele não atualiza. E aqui, ó, também é a mesma questão. Tava minúsculo, você vai deixar em maiúsculo. Por que essa diferença, pessoal? Só para vocês entenderem. O minúsculo quer dizer que está em minutos, tá bom? E aí o maiúsculo é de fato o mês, tá? Então aí fica com aquele formato estranho. E por fim, vamos atualizar aqui essa questão do prazo, porque como que está em formato americano também, acaba tendo uma distorção ali de um dia com o delay do prazo. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma fórmula super simples também, junto com vocês, que é a seguinte, ó, que é o add days. Aí eu vou colocar aqui, ó, esse add days vai ser no prazo, beleza? E aqui um dia. Então eu vou adicionar um dia nessa data, para ficar com o dia 29 mesmo, que é a data que de fato a gente fez a solicitação. Vou vir aqui, pessoal, e inclusive vou copiar essa data. Deixa eu atualizar novamente. Vou copiar a data e vou vir aqui nessas outras tarefas e fazer já a substituição, ó, pelo fx e adiciono. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Clico aqui, aí vai aparecer aqui do ladinho, tiro o conteúdo dinâmico e vou colocar uma fórmula. E aqui eu vou adicionar. Maravilha. Então, pessoal, ó, agora vamos testar. Então, é importante aqui, eu vou colocar aqui automaticamente e no gatilho, esse gatilho aqui, ó, que a gente já tinha criado anteriormente a solicitação. Vou salvar e testar junto com vocês. Então veja aqui que o fluxo ele já está em execução. Pronto, questões de segundos já foi executado. Vou vir aqui agora, ó. Veja aqui, ó, que foi atualizado com a data da conclusão, ó, data da conclusão, ó, dia 29/8, né, de agosto de 2025. Então aqui tá certo.
E o dia, hoje é dia 23, tá? Então, perfeito, tá certinho a data de início. E aqui também ó, o prazo já está correto, a gente ajustou, colocou o M maiúsculo e é toda a descrição. E aqui chegou certinho também, ó, já com a descrição. E aqui você pode colocar o link do planner, o link de fato da lista, enfim, vai de acordo com a sua necessidade. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. É um vídeo que foi mais longo, só que tem muito ensinamento aqui, desde fórmula a lógica. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e também ativar as notificações para que toda vez que eu poste vídeo você receba. E também deixe nos comentários se você entendeu ou ficou com alguma dúvida. Tá bom? Um grande abraço.